Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aqui, então, o conteúdo anterior do vídeo, que nós falamos aí sobre os conceitos iniciais de potenciação, né? Conforme havia prometido para vocês, estaremos falando agora sobre potenciação com números decimais. Fazer uma potenciação envolvendo números decimais, nada mais é eu ter a minha base com um número decimal, né, elevado a um expoente natural, que vai dar um resultado que nós chamamos assim de potência, igual a gente conversou aí anteriormente. O que seria, então, como resolveria isso, então? Muitos de vocês ficam assustados quando olham, por exemplo, é acostumado a ver um número natural como base, e agora vê um número decimal, né, como uma base. A ideia continua sendo a mesma, tá? Vou mostrar do jeito mais difícil, mais burocrático de fazer, e depois vou mostrar para vocês o jeito mais fácil, tá? Então, vamos lá, então. Eu tenho o primeiro exemplo aqui, 0,4 elevado à terceira potência, ou seja, o cubo de 0,4, ou o cubo de 4 décimos, tá? Do jeito que você quiser fazer a leitura. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma folha de rascunho, que eu vou transcrever essa letra A, esse exemplo A, 0,4 elevado a 3. Vamos lá, então. Do jeito mais convencional, você faria o quê? Você pegaria aqui, né, sem o conhecimento básico aí, você faria o quê? 0,4 vezes 0,4, né? O que você faria? 4 vezes 4, 16, né? Duas casas, 0,16. Como é 3, você tem mais uma vez 0,4. 0,4. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 64. 3 casas. 3 casas depois da vírgula. Então, tem que acrescentar um zero e uma vírgula. Então, a resposta seria 0,064, ou seja, 64 milésimos. Ok? Essa seria a resposta de um jeito mais difícil de fazer. Ok? Eu quero mostrar para vocês o jeito mais simples que se tem. Então, está aqui a resposta, 0,064, que eu vou levar para a nossa outra folha. Minha folha de rascunho é essa aqui. A nossa folha, né, onde está as questões, é essa aqui, de números decimais. Então, está aqui, olha. Então, a resposta nós encontramos lá 0,064. Está aqui. Qual o jeito mais simples que se tem? Nada mais é que você vai tapar aqui a parte decimal, a parte que antecede a vírgula, melhor dizendo. Coloca o dedo em cima, vai ficar somente o 4. Você vai esquecer que o número é decimal e vai tratar ele como número natural. 4. 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é 4, 3 vezes. Então, você tem o 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O que você vai fazer? A regra é o seguinte, o que vai trazer a diferença para você é o seguinte. Você vai olhar quantas casas tem depois da vírgula e vai multiplicar pelo expoente. Quantas casas tem depois da vírgula e multiplicar pelo expoente. 4 elevado a 3 é 64. Você coloca o 64, 4 vezes uma casa vezes 3, no caso aqui vai dar 3. 1 vezes 3, a quantidade de casas depois da vírgula vezes o expoente. 1 vezes 3, 3 casas, olha lá. 3 casas depois da vírgula. Olha aqui, olha, eu vou fazer com esse 0,11 elevado a 2, você vai entender melhor. Olha, você esquece que o número é decimal e eleva a 2. 11 vezes 11. 11 vezes 11 é 121. Tá aqui, 121. Vamos deixar o 121 aqui. Mas o número não é natural. Vai ter que dar um resultado decimal. O que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de casas depois da vírgula, que são 2, vezes o expoente. 2 vezes 2, 4. Você vai ter 4 casas depois da vírgula. Você já tem 3 aqui, olha. Você vai acrescentar mais uma com um zero que não tem, né? Que não tinha. E acrescentar um outro zero aqui na frente, ó. 0. Então, a resposta é 0,121. Outro exemplo para poder fixar aqui embaixo, ó. Você tem 0,8 elevado a 2. O que nós falamos? Esquecer que o número é decimal, trata ele como natural. 8 elevado a 2 é 64. Mas só que é um número decimal, né? Então a resposta tem que ser decimal. O que você vai fazer? Quantidade de casas depois da vírgula vezes o expoente. Uma casa vezes 2. 1 vezes 2, 2. Então a resposta é 0,64. De novo, para fixar. Você tem 0,3 elevado a 4. 3 elevado a 4, né? Você já sabe que é 81. Vou colocar aqui 81. Mas, de novo, não é um número natural, é um número decimal.
Você vai pegar a quantidade de casas que tem depois da vírgula e multiplica pelo expoente. 1 vezes 4, 4. Então, você vai ter 4 casas depois da vírgula. Olha, você vai acrescentar 2 zeros, colocar a vírgula e o zero. Para fixar aqui embaixo, novamente, olha. 1,3 elevado a 2. Esquece que é um número decimal. 13. 13 elevado a 2, 169. Pega a quantidade de casa vezes o expoente. 1 vezes 2, 2. Né? 2 casas depois da vírgula. Então, 1,69 seria a resposta. Você tem 0,5 elevado a 3. Esquece que é decimal. 5 elevado a 3, 125. Uma casa vezes 3. 3 casas depois da vírgula. 0,125. Você tem 0,2 elevado a 5. Se fosse 2, daria 32. Mas é uma casa vezes 5. Você vai ter 5 casas depois da vírgula. Vou espremer aqui, olha. Já tem 2, 3, 4, 5. Colocou o zero e a vírgula. Ok? Então, resumindo, toda vez que a sua base, né, quando você fazer uma potenciação que a sua base for um número decimal elevado a um expoente natural, o que você vai fazer? Você vai esquecer no primeiro momento que é um número decimal, a base, resolver essa potência de forma bem simples, né? Faz o cálculo mental rapidinho, e depois você vai colocar a quantidade de casas correspondente aqui com a vírgula. No caso, o que você vai usar? Vai contar a quantidade de casas que tem depois da vírgula. No caso aqui, olha, o 4 é uma casa, vezes o valor que corresponde ao expoente. Então, 1 vezes 3, uma casa vezes 3. No caso, 3 casas. 3 casas depois da vírgula, você vai posicionar a vírgula. Olha aqui, olha, 2 casas vezes 2, vezes 2. No caso aqui, eu vou ter 2 vezes 2, que é 4. 4 casas depois da vírgula e assim sucessivamente. Ok? Um abraço para vocês, até a próxima.